Pessoal, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que existem diferentes tipos de cliente. Isso a gente já abordou em uma aula de funil de vendas, aula de entender de gente. O que eu quero que vocês entendam é que existe também uma escala de consciência que é essencial para saber como abordar o seu cliente, seu prospecto da melhor maneira e assim gerar mais valor e aumentar suas vendas. Essa escala de consciência mostra alguns tipos de cliente e qual abordagem a gente deve usar para conquistá-lo. Então, dentro dessa escala, a gente tem clientes mais conscientes, a gente tem clientes conscientes de produto, a gente tem clientes conscientes de solução, clientes conscientes do problema, clientes menos conscientes. Então isso tudo ajuda a gente a abordar de uma maneira ideal e lidar com cada um diretamente ou indiretamente. Mas o que significa vender dentro dessa escala de consciência? Vamos lá. Clientes mais conscientes são aqueles que já te conhecem, tá? Podem ter comprado de você, já conhecem o seu produto ou o seu serviço e só precisam de uma oferta. Nesse caso, você pode falar com eles de uma forma mais direta, como empresas, vou te dar um exemplo, Nike, Adidas. Você pode perceber que essas empresas, elas fazem uma oferta mais direta, elas simplesmente fazem uma chamada para ação, para venda. Funciona porque o cliente é mais consciente, ele já conhece a empresa, já conhece a marca, a gente não precisa criar todo um contexto para falar com esse cliente, ele já está aquecido dentro desse funil de venda. O cliente consciente de produto, ele está no terceiro estágio da jornada de compra. Então ele sabe o que você vende, mas ele não tem a certeza se é a melhor opção ali para ele, né? Eles precisam do quê? De uma validação, precisam de provas do que o seu produto ou o seu serviço realmente funciona. Essa é a hora de dar uma garantia para que eles testem o que você oferece, né? Também é o momento de você mostrar testemunhos de quem já comprou de você. Usar uma prova social é um gatilho importantíssimo, poderosíssimo, tá? O cliente consciente da solução, ele sabe que existe uma solução para o problema dele, mas ele ainda não sabe que o seu produto ou o seu serviço pode ser essa solução. Então ele está no segundo estágio da jornada de compra. É a hora de você mostrar que você realmente pode ajudá-lo, né? Que você entende a dor, o desafio, né? Que você entende o que ele precisa. Criação de conteúdo para blogs, redes sociais é uma excelente estratégia para mostrar o que você tem a oferecer, tá? Clientes que estão conscientes do problema estão no primeiro estágio ali da jornada de compra. Eles sabem que algo os incomoda, mas eles não sabem que existe uma solução para esse desafio. Então, por exemplo, imagina que você vai se mudar para a Alemanha e precisa aprender a falar uma nova língua em 3 meses. Você não sabe nem falar bom dia em alemão. Você sabe que tem um problema, tem um desafio, mas você não conhece nenhum curso que alivie essa dor de forma que você precisa. A abordagem ideal é primeiro mostrar, criar uma empatia, né? Conversar com ele, que você entende a dor, entende a frustração, a ansiedade que ele sente. E aí só depois disso você vai dizer que você tem a solução perfeita para que ele não se sinta mais assim. Já o cliente menos consciente é um dos tipos que você encontra lá no topo do funil, certo? Ele nem sabe que a sua empresa existe e que você pode resolver desafios ou as dores que ele sente. A melhor maneira de se aproximar desse tipo de cliente é criando um contexto, tá? Antes de apresentar a sua empresa, a sua oferta, o seu produto ou o seu serviço, tá? Eu vou dar um exemplo de vendas de jornal, tá? Então tem um exemplo lá do jornal Wall Street, né? E é uma chamada para que as pessoas assinem esse jornal. Mas a gente só vai descobrir isso lá no final, né? Então tudo começa ali. O contato ele começa com uma história de 2 garotos, né? Esses 2 garotos estudavam na mesma faculdade, tiveram as mesmas condições na vida e 25 anos depois eles trabalhavam no mesmo lugar. A diferença, pessoal, é que um era gerente de um pequeno departamento dentro da empresa e o outro era o presidente da empresa. E o que era presidente assinava o jornal Wall Street, né? Essa abordagem indireta ela é ideal para estabelecer um primeiro contato com o seu cliente, tá? Clientes menos motivados, porque você insere um contexto antes de falar sobre o seu produto ou o seu serviço, tá? Posts em blogs, redes sociais são formas de atrair o cliente menos consciente. Mas atenção, tá? Você sabe o que acontece se você usar a abordagem errada? Vamos lá. Imagina que você recebeu uma oferta direta, como uma empresa da Adidas ou Nike, só que uma empresa aleatória que você não conhece. Você sabe nada sobre essa empresa, nunca ouviu falar sobre. Será que você compraria o que ela está oferecendo?
É muito provável que não. Agora imagina que você está saindo com uma pessoa há 2 anos. Como se você se sentiria se ela começasse a te contar a mesma história todos os dias? De duas, uma. Ou você vai ficar entediado por ouvir as coisas que já ouviu muitas vezes, ou você vai ficar com muita raiva porque já ouviu aquilo 1000 vezes, né? E é o que acontece quando você trata um cliente mais consciente como se ele não soubesse quem é você, né? Nos dois casos, você perde vendas. E é óbvio que quem perde vendas não consegue vender mais. A dica é: quanto mais consciente o seu cliente está, mais direta pode ser a sua abordagem, tá? Ou seja, mais direto ao ponto, à oferta você pode ir, tá? Quanto menos consciente, mais indireta deve ser a sua abordagem. Você precisa educar o seu cliente em potencial sobre a sua empresa, sobre o seu produto, para que ele passe para o próximo estágio ali do seu funil de vendas.